considerar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra de advertência, aonde Jesus fala sobre a vigilância, fala sobre estarmos alertas. O grande problema na caminhada, irmãos, é quando nós perdemos ou deixamos de estar alerta. Tudo aquilo que com frequência a gente vai fazendo todos os dias, acaba que torna um hábito, e às vezes a gente perde o alerta. Quem aqui já vivenciou um acidente grave? Às vezes alguém muito machucado ou até que morreu. Quem? Ergue a mão, fazendo favor. Nós que somos motoristas, ou que dirigimos, a gente vai pegando habilidade. E chega uma hora que a gente vai fazendo as coisas tão no automático, que não medimos mais as consequências. Porque na velocidade ou dirigindo, um erro pode ser fatal. Só que quando você vivencia, às vezes você está numa viagem, ou até mesmo dentro da cidade, e você vivencia alguém que se acidentou, alguém ferido, alguém até morto. Quando você sai dali e volta a dirigir, como que você age? Com cautela, com prudência. Fala, vixe, meu Deus. A gente estava no automático, que não estava mais alerta, porque acostumamos a fazer, e aí deixamos os cuidados necessários. Uma das coisas que os motoristas costumam fazer, na maioria das vezes, ele nem para no pare, né? Ele acostumou tanto que ele vai enfiando o carro, e aí pela percepção do lado, se ele vê que vem alguém, ele breca, senão às vezes vai embora. Estou usando um exemplo, irmãos, claro, só para nós entendermos que na nossa vida, e principalmente na nossa caminhada com Cristo, às vezes nós deixamos de estar alerta. E essa palavra diz, olha, estai alerta, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, e dos cuidados da vida, ou dos erros que a vida proporciona. Cuidado. Cuidado, para que não venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, cuidado, você que é cristão, cuidado eu, cuidado você, para que o Senhor não nos pegue despercebido, de improviso, sem estarmos preparados, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele dia ninguém sabe, mas que precisamos estarmos todos os dias atentos, vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Aí o versículo 2 diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. O que essa palavra está dizendo, irmãos? Nós temos um adversário. Nós temos um adversário que primeiro é o adversário de Deus. E que uma vez que eu e você entrega a sua vida, a nossa vida ao Senhor Jesus, esse adversário de Deus passa a ser o nosso adversário. E que o papel dele é muito claro, que é matar, roubar e destruir. E aqui o versículo 35 diz, olha, porque virá como um laço. Virá como um laço sobre todos
os que habitam na face da terra. Ninguém, irmãos, ninguém está imune. Todos estamos expostos e o diabo constantemente está preparando laço para a minha vida, para a sua vida, para os nossos filhos, para a nossa família. O diabo, ele prepara laços. O que isso quer dizer, irmãos? O que é um laço? Um laço é preparado em um ambiente. E quando alguém passar ali e pisar, essa pessoa pode ser derrubada. O diabo, ele trabalha com laços e com dardos inflamados. Numa guerra, irmãos, aonde estão pelejando dois países ou dois inimigos. Para quem não sabe o que é um dardo inflamado, é uma flecha que na ponta tem ferro, e esse ferro na ponta é esquentado no fogo, e depois dele estar muito quente, é colocado sobre um veneno. A partir daí ele torna um dardo, e quando está em peleja, eles vão lançando aquelas flechas, aquele dardo, independente de quem pega. Só que a pessoa que aquele dardo pegar, é questão de horas, aquele veneno começa a agir no corpo, no organismo, e é questão de tempo, ela vai morrer. E o diabo, nosso adversário, constantemente, ele está lançando dardos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a Batista Unida, sobre os cristãos, e quem acertar, não importa quem, mas se acertar, ele está contando com a destruição desta pessoa. E eu quero falar nesta noite um pouco, irmãos, sobre cuidados que nós precisamos ter com a distração. Diga comigo, cuidados que eu preciso ter com distrações. Irmãos, o inimigo nos últimos dias, ele tem usado muitas distrações. Não é contra o povo do mundo essa palavra, irmãos. Não é com aquele que não aceitou Jesus ainda, mas é para os cristãos. Ele tem preparado, irmãos, distrações para nos destruir. Ele não vai chegar e dizer: olha, Vanessa, eu vim te destruir, é agora. Não. Ele vai começar a trabalhar bem lento. Porque uma coisa que o diabo sabe ser é paciente. Repita comigo, paciente. Eu já preguei outras vezes que ele é muito determinado, que ele não desiste nunca. E ele também é paciente. Ele não tem pressa, irmãos, de destruir a minha vida e a sua vida. Ele vai usando pequenas coisas, pequenas distrações. E quando você vê, às vezes você já perdeu a batalha e nem percebeu. É igual, por exemplo, um médico disse para mim o seguinte: quem bebe refrigerante, ele ganha de 4 a 6 quilos por ano. De 4 a 6 quilos por ano. Pega esses 4, 6 quilos por ano e divide por mês. Ou por dia. Você vai dividir por dia, vai dar, ó, uma quirelinha. Sim ou não? Quase imperceptível. Então é devagarzinho que vai fazendo mal. Aí algumas pessoas falam: não, pastor, eu não tenho pressa de morrer. Mas vai morrer uma hora. E o inimigo trabalha, irmãos, é assim, ó, bem devagarzinho. Um tijolo aqui nessa construção, aparentemente ele não tem significado nenhum. Sim ou não? Só que de um em um formou tudo isso. Então o inimigo, o nosso adversário, ele trabalha nesse segmento. E como então? Preste atenção nisso. Ele trabalha lentamente, com distrações, para tirar do foco, do propósito. Quase é imperceptível.
E essa estratégia é para quê? Porque se ele se posicionar, você fala, ó, o diabo levantou, igreja, vamos dobrar o joelho, vamos orar e vamos agir, derrotar esse Satanás. Só que aí ele vem, sem ninguém perceber, começa a agir lá na minha casa, na sua casa, bem devagarzinho, sem percebermos. E quando às vezes abrimos os olhos, a coisa está feia. Irmãos, o primeiro exemplo da Bíblia que eu vejo, Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Dá um glória a Deus, quem conhece? Oh, glória, esse povo lê Bíblia, Jesus. Ou ouviram pregar alguma vez, né? Irmãos, a estratégia dos inimigos de Sansão não foi bolar uma estratégia e já destruir Sansão. O que eles fizeram? Eles pegaram Dalila como distração para Sansão, para devagarzinho conquistar a confiança dele e descobrir o segredo para poder destruí-lo. Diga comigo, Dalila foi uma distração. E quem conhece, irmãos, e leu a história, vai ver que ela distrai ele por completo. Distrai ele por completo ao ponto dele nem lembrar mais o propósito que ele tinha. A ordem de Deus que foi para a mãe dele diz, olha, vai vir um nazireu de Deus. O nome dele vai ser Sansão. Ele vai ser um nazireu de Deus. Não vai raspar a cabeça dele. Ele não vai poder tocar em vinho, em bebida alcoólica. E não vai poder tocar em nada imundo. Só que ele foi sendo distraído através de Dalila. Toca em um leão morto. Não era para tocar em nada imundo. E ela foi distraindo ele. E quando ele percebeu, irmãos, ele não estava mais cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu pergunto para você, irmãos, nós estamos vivendo o propósito que Deus tem para a nossa vida nessa terra? Ou estamos distraídos? Ou devido à distração tomamos outro rumo, outra direção, como Sansão tomou? Porque, irmãos, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós façamos o que fomos chamados para fazer. Não, pastor, mas eu estou fazendo muita coisa, tanta coisa aqui e ali. Não é para você fazer tanta coisa, é para você fazer o que você foi chamado para fazer. Não deixe o diabo, não deixe a circunstância, não deixe a correria, não deixe os problemas da vida te distrair e te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua família e para o teu ministério. Não deixe. Então Dalila distraiu Sansão. Todos conhecem a história. Descobriram o segredo, irmãos, que era o cabelo dele grande. Rasparam a sua cabeça, a força acabou. Levaram ele cativo. Feriram ele. Arrancaram os olhos dele. Por causa da distração. Nós vemos também pela palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, 42, irmãos. Onde diz, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Jesus estava na casa de Marta e Maria, uma palavra que conhecemos, de cor e salteada. Maria estava lá, oh, o mestre está na minha casa. O meu amigo Jesus está na minha casa. Estava lá dando atenção, ouvindo, aprendendo. E Marta, distraída, olha a Bíblia dizendo aí, distraída com muitos serviços.
Uma das coisas que às vezes tem nos distraído nos últimos dias, irmãos, é o serviço. É muita coisa para fazer, então eu não tenho tempo de buscar a Deus. É muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de orar. É muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. É muita coisa para fazer, não tem como vir no culto de quarta. É muita coisa para fazer, eu não tenho como vir na escola dominical. É muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E aqui Jesus olha e diz: olha, Maria escolheu a melhor parte. Oh! Quem aqui será que tem escolhido a melhor parte? Quer estar perto de Jesus, quer estar perto do propósito, quer viver a vontade de Jesus para as nossas vidas. Temos escolhido a melhor parte. Eu digo, irmãos, que mulher, cadê as mulheres? Dão glória a Deus. Nossa, mas você está muito fraquinha, achei que ia arrebentar o teto dessa igreja. Cadê as mulheres dessa igreja? Dão glória a Deus. Melhorou um pouquinho. Eu digo, irmãs, que se as mulheres olhar para o tanto de serviço que elas têm, ou melhor, tanto de serviço que uma casa tem, os cultos aqui não dava nenhuma mulher. Cadê as mulheres? Vocês concordam comigo? Ainda mais as mulheres guerreiras, que ainda cuida do marido, de roupa de casa, ainda trabalha fora. Não é fácil, irmãos. A maioria das mulheres está aqui e às vezes deixou a louça suja lá. Janta para fazer depois. Roupa suja que não deu tempo, quem sabe chega uma visita. Mas tem um monte de mulher aqui nessa noite que escolheu a melhor parte. Não está distraída com os afazeres, mas tem priorizado buscar o Todo-Poderoso. Porque também tem um ditado que diz que serviço de mulher não acaba, sim ou não? Não acaba mesmo, irmãos. Nunca vi. Ainda mais se for um homem que for tentar fazer, aí que não acaba mesmo, né, Zé? As mulheres foram agraciadas. E Marta, distraída, irmãos, com muitas coisas. E eu pergunto para você, irmãos, o que é que tem nos distraído? O que é? Que tem nos distraído e tirado do foco, da comunhão, da presença deste Deus. Sabe um outro exemplo de Davi? Todo mundo conhece a história. Lá no terraço do palácio, distraído, exército de Israel em guerra. O rei, de vez de estar na posição, orando, buscando a Deus, ou na linha de frente, como Davi fez a vida toda, estava lá no palácio, lá no terraço, distraído do propósito. Aí distraído, de boa, tranquilão, ele olha e vê quem? Vê quem? Diga comigo bem forte, Betseba. Foi forte mesmo, hein? Nossa, vocês estavam me ajudando hoje, hein? Forte, vamos lá, Betseba. Oh, glória, vem comigo em nome de Jesus nessa noite, me ajuda a pregar. Distraidão, ele vê quem? Distraído, ao invés de estar focado nos propósitos, focado naquilo que Deus preparou para ele, distraído. E essa distração fez Davi cometer um adultério e um homicídio. Você está entendendo, irmãos, que a distração é algo terrível na nossa vida, pode destruir nossas vidas. Então, no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, que é um mundo muito corrido, temos que tomar cuidado, porque o inimigo está usando as distrações para nos tirar da presença de Deus, usando as distrações para nos distanciar de Deus, usando as distrações para nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida.
Pensa comigo, irmãos. Quantos de nós deixamos o propósito que Deus tinha para a nossa vida? Quantos de nós começamos com foco, com propósito, e hoje mudamos a direção? Quantos de nós, devido à distração, estamos em outra direção, com outros focos? Cuidado com a distração, irmãos. Cuidado com a distração no casamento. Seu casamento pode ser destruído por causa da distração. Cuidado com a distração lá no seu trabalho. Quem sabe o que Deus tinha para fazer na sua vida lá não vai acontecer porque você está distraído lá dentro, perdendo o foco. Cuidado com a distração. Então nós vemos aqui, irmãos, 3 histórias de pessoas que arcaram com grandes consequências por causa da distração. E eu pergunto para você, irmãos, o que é que tem nos distraído? O que é que tem distraído você? Muitos irmãos têm se distraído na caminhada, sabe por quê? Por falta de planejamento. Eu disse em Itajá, nessa quinta eu vou falar aqui. Esses dias eu disse, eu vou falar de novo. Quanta falta de planejamento na nossa vida. Não oramos mais porque não faz um planejamento. Não lemos a Bíblia porque não temos um planejamento. Não fazemos mais para Deus porque não temos um planejamento, irmãos. Muitos cristãos estão igual aquela música, a vida vai levando. O pessoal olha e fala, deixa a vida me levar, leva eu. Não é assim que funciona, irmãos. Aqui tem uma bússola que tem nos ensinado, nos instruindo, para nos levar para o céu, para estar à direita de Jesus. E não é todo caminho que vai te levar para lá. Faça um planejamento na sua vida. Entenda isso aqui, irmãos. A nossa vida precisa ir bem, a nossa vida espiritual. Precisa ir bem a nossa vida familiar. Precisa ir bem as nossas finanças. Qualquer uma dessas áreas, irmãos, que estiver desestruturada, que não foi bem planejada, isso não desestrutura. Como é que você tem paz, coloca a cabeça no travesseiro se você está endividado? Quando tem uma vida financeira complicada, endividado, é um casal, uma família que não tem paz. Uma família que está sempre brigando, em pé de guerra, desentendimento, essa família não vai bem, desestrutura. O cara vai desorientado para o trabalho, porque brigou em casa, a mulher tem que andar bem, irmãos. Tire as distrações, aquilo que impede, aquilo que atrapalha sua vida espiritual, o seu matrimônio, suas finanças, projetos. Então, cuidado, porque a falta de planejamento é uma distração. Falamos já de trabalhos extras. Temos que trabalhar, irmãos. Temos que trabalhar, e muito mesmo. Mas não adianta, alguns têm se distraído com trabalhos extras. Os trabalhos extras fazem com que essa pessoa não tenha tempo para a família. Os trabalhos extras fazem com que essa pessoa não tenha tempo para Deus, para fazer a obra que Deus tem na vida dele. Precisamos ter um cuidado, irmãos. Tem pessoas que têm um cuidado exagerado com a casa, com as coisas do seu interesse. Um exagero, aquela limpeza, pelo amor de Deus. Cuidado com essas coisas para não te tirar do foco, do propósito e te distrair. Nos dias de hoje, irmão, sabe uma das coisas que mais tem nos distraído também? Novelas. O nome já fala, irmãos, é um nó.
te prende. Novelas. Pastor, então não posso assistir televisão? Pode. Mas procure coisas que edificam, irmãos. Procure coisas que edificam. Não fique preso. Tenha domínio sobre a sua vida e não deixe as coisas te dominar. Pessoas têm se distraído com novelas, com séries. Séries, irmãos, não é um trem de Deus, não. Se você não tiver domínio próprio, que lá te domina, te controla. Pessoas aí, né, que se distraem com futebol. Tem certos times que jogam, dependendo da hora que jogar fora do culto, ele não vem no culto, não. Distraído. Esses dias um rapaz perguntou, pastor, que time você torce? Eu falei, eu torço pro Botafogo. Botafogo no capeta. É esse que eu tô torcendo toda vez. Eu detesto o time, irmãos. Vou ser sincero para vocês. Parecer um time, eu até desligo a televisão. E não vem conversar perto de mim de time, não. Eu fiz 3 gols nesses homens aí esses dias, mas foi brincando, né, Jean? Comunhão entre nós. Mas eu fiz os gols porque eles davam a bola de graça para mim, viu, irmãos? Que eu não jogo nada. Mas brincar, comunhão é uma coisa. Tem gente que é viciado, irmãos. Se você for tirar a sarra do time dele que perdeu, dá briga. Eu não torço, não digo que é pecado. Não estou dizendo para você não torcer, mas tem equilíbrio. Não deixa essas coisas te distrair. E tem muitas coisas que vêm distraindo. Isso eu estou dizendo, irmãos, para cristãos. Cristão preso em novela. Cristão preso em futebol. Em séries. Volto a dizer, irmão, não estou dizendo que é proibido, mas não deixe isso te distrair. Controla isso e não deixa isso te controlar. E a internet então, né? Quanto tempo, irmãos, pensa comigo. Quanto tempo você gasta durante o dia na internet? Instagram, Twitter, Facebook, quanto tempo? Quanto tempo estamos distraídos com essas coisas? Volto a dizer, irmãos, não estou dizendo que é pecado não. Mas nós temos que dominar isso. Porque às vezes ficamos 2 horas, 3 horas aqui. E aí, as irmãs estão num propósito de oração lá. Leitura da Bíblia, né? Será que todas as irmãs estão fazendo? Se apertar, Vanessa, algumas vão falar, Vanessa, eu não estou tendo tempo. Quanto tempo? Com coisas que não agregam. Então, irmãos, não se distraia com essas coisas. Coisas que são importantes, mas não deixa te distrair, te tirar do propósito, do foco. E eu encerro aqui, irmãos. Igreja, esteja alerta, esteja vigilante. Irmãos, quantas pessoas na igreja, presta atenção nisso, isso é forte. Quantas pessoas na igreja distraída, trabalhando para o diabo. Tem cristãos dentro da igreja trabalhando para o diabo ao invés de trabalhar para Deus. Irmãos, tem pessoas na igreja o tempo inteiro caçando alguém para falar mal, caçando alguém para criticar. Nossa, o pastor foi com aquele terno de novo. Estou precisando de terno novo, irmão, me abençoa. A gente julga as pessoas. Eu olho para a cara do Jean e já tomo as minhas conclusões e fico falando dele. Irmãos, pare de dar brecha para o diabo. Pare de ser um instrumento do diabo. Nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical, acho que há 3 domingos. Eu achei isso interessante, irmãos, que eu sou pastor há muito tempo e eu não tinha parado para analisar isso.
Se você está ofendido com alguma coisa, não é para murmurar, não é para reclamar, não é para falar da pessoa. Procure a pessoa e trate o problema. Ó, irmão, fiquei sabendo que você falou isso de mim. Ó, pastor, fiquei sabendo que o senhor falou isso e isso. O ofendido procura para resolver o problema. Mas a gente prefere ficar bravo, irado, dando brecha. E aí o diabo manda outros demônios lá e fala: rapaz, mas o fulano não presta mesmo, hein, Zé? Você viu o que ele fez com você? Vai inflamando. Mas se nós segue a palavra de Deus, eu vou lá, não, ô Zé, o que aconteceu? Você está assim com isso? Eu te magoei, o que foi? Eu sento, nós resolve, ora junto, pisa na cabeça do diabo e acaba a contenda na casa de Deus. Pare de dar lugar para o diabo. Chegou alguém, você ficou sabendo disso e disso, o fulano pecou, você tem prova? Você tem uma testemunha aqui? Se não tem, irmão, vai caçar seu rumo para lá e para de ser boca de Satanás na minha vida. Temos que nos posicionar como cristãos, irmãos. Parar de conversinha fiada. Vai falar, fala na cara, chama, conversa, diálogo. Tem um monte de gente trabalhando para o diabo nas igrejas. Um monte de instrumento de Satanás. Pastor, como assim? Pedro, irmão, andou 3 anos e meio com Jesus. E Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Emprestando a boca para o diabo. Jesus já tinha chamado todos eles e disse: gente, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que ser pendurado numa cruz. Eu vou ser açoitado, humilhado. Mas eu vou morrer para a remissão dos pecados. Judas traz Jesus com um beijo, alinhou com os soldados e diz: olha, o que eu beijar, esse é Jesus. E aí Jesus com eles diz: olha, eles estão vindo para me prender porque eu vou ser morto. Pedro levanta e fala: não vai não, o senhor não vai ser preso não, o senhor não vai morrer não. Jesus já tinha explicado, irmãos. Mas aqui Pedro dá lugar para o diabo, para que ele não cumpra o propósito que era morrer para a remissão dos pecados. E Jesus: para trás de mim, Satanás. Estou dizendo isso para você porque tem gente que acha: não, eu oro, eu vou na igreja todo dia. Mas se não vigiar, dá lugar para o diabo. Se não vigiar, o diabo fala na nossa boca. Se não vigiar, o diabo age através das nossas atitudes. Tem que estar vigilante. Então, em nome de Jesus, não vamos dar lugar para o inimigo, irmãos. Vamos cortar o disse-me-disse. Não vamos, irmãos, ficar distraídos com essas coisas. Tem gente que vem na igreja e olha a roupa que a irmã veio. O fulano, Não vamos nos distrair, irmãos. Como diz a palavra que lemos aqui: vigiai, pois, em todo o tempo. Versículo 36. Vigiais, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Vigiai, vigiai. Não vamos se distrair, irmãos. Não vamos se distrair ao ponto de perder o que Deus tem para nós. Vamos vigiar. Amém? As consequências de Sansão foram terríveis por causa da distração. Ficou escravo muitos anos, cego. Davi pagou muito caro pela distração. Então não vamos nos distrair. Vamos estar atento, vigilante. Quando fala vigilante, é vigilante a minha atitude, vigiar a minha forma de falar, a minha forma de agir. Todos nós, irmãos, somos falhos, precisando da misericórdia de Deus. Mas na nossa caminhada,
E eu encerro aqui. Na nossa caminhada, cada vez mais precisa ter uma distância maior do meu erro aqui com o meu errar de novo, cada vez mais. Por quê? Eu estou servindo ao Senhor, eu estou aprendendo a palavra, e a palavra liberta. Então, quando eu sou cristão, não significa que eu sou perfeito. Somos pessoas imperfeitas, buscando a perfeição. Amém? Tem alguém aqui buscando a perfeição? E foque nisso, irmãos, que o meu e o seu propósito, nessa busca de perfeição, ser cada vez mais distante o nosso erro. Temos a tendência pecaminosa, mas temos que estar aprendendo, temos que estar melhorando, temos que estar evoluindo, para estar cada vez mais agradando o nosso Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé.